Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Sabias que tens um GPS integrado e que muitos o tenham desligado? Chama-se intuição. E eu chamo-me Mário Portela e hoje vou falar-te de intuição aqui no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. Fala. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala. A palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Spiritus aeternae transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, espelho do tempo. Infinitas, infinitas. Imagina que tens um GPS interno assim tão potente que consegue antecipar cada curva da tua vida, mas decides mantê-lo permanentemente desligado. Parece absurdo, não é? Pois bem, é exatamente isso que a grande maioria das pessoas faz todos os dias com a sua intuição. Quantas vezes sentiste aquele aperto no estômago antes de tomares uma decisão? Aquela sensação indefinível que gritava não avances. Só que tu, teimoso como sempre, decidiste ignorar. E depois, claro, vieste a perceber que aquela voz sussurrada, aquele aperto no peito, aquele soco na barriga, tinha toda a razão. Ao longo dos tempos, este género de sensações vieram trazer a ideia de que tudo isto era místico, metafísico, para muitos religioso até. Mas a intuição, ouvintes do Quem Cala Consente, a intuição não é magia. É uma linguagem mais sofisticada que o teu cérebro desenvolveu para te proteger, guiar e preservar. Afinal de contas, o teu cérebro é um mestre sobre ti mesmo. É o teu sistema de navegação interno mais preciso e ele possui intuição, que foi construindo com décadas de experiência, memórias, processamentos subconscientes que a lógica racional jamais conseguirá decifrar completamente. Hoje eu quero falar-te daquela voz baixinha lá dentro que muitas vezes insistimos em ignorar. Daquela sensação que atravessa o teu corpo, que sempre esteve no teu corpo como um clarão de lucidez e que tu teimas em silenciar com ruído, com distrações e com medo. Repara, o mundo lá fora grita constantemente, as redes sociais bombardeiam-te com narrativas, os outros querem definir o teu caminho e tu queres validação. Ao longo do Quem Cala Consente fomos abordando várias nuances desta forma de viver e fui-te aconselhando a estar cada vez mais consciente e em controlo do teu plano para tu viveres em pleno. Aqui no Quem Cala Consente, hoje, queria trazer-te consciência para sair desse turbilhão de vozes externas, para dares mais ouvidos à tua voz interior, aquela que conhece os teus verdadeiros desejos, os teus verdadeiros medos e que sabe onde deves pousar o pé. Este podcast não é para pessoas que querem fingir que estão bem. É um podcast que é para quem quer acordar, para quem quer recuperar o comando da própria vida. Para quem está farto de viver no piloto automático e conscientemente quer agarrar as rédeas, quer criar o tal plano para se viver em pleno. E a intuição é uma bússola muito preciosa, não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência no caos contemporâneo. É o teu sistema de navegação interno que te permite atravessar o labirinto da vida, não como mais um número, mas como o autor da tua própria história. Afinal, só tens que confiar mais, porque sempre esteve lá. Olha como a água sabe para onde vai, sem mapas nem sinais, só sabe e nada mais. Tens essa mesma força dentro de ti, não precisas perguntar, só tens de sentir. Como quando eras criança e sabias qual caminho te fazia sorrir.
Vivemos numa era de ruído ensurdecedor, um mundo que é tão barulhento que a nossa própria voz interior se tornou um sussurro quase inaudível. Imagina um instrumento de precisão, a tua intuição, tentando comunicar num concerto de heavy metal, onde cada rede social, cada notificação, cada expectativa externa funciona como um amplificador de distorção. Repara como fomos programados. Desde crianças, ensinaram-nos a valorizar o racional, o que era mensurável, o que pode ser provado e demonstrado. A intuição, essa foi relegada para o reino do místico, do irracional, do pouco científico. Fomos treinados para desconfiar daquilo que sentimos e venerar aquilo que pensamos. Noutros casos ainda mais graves, fomos treinados para considerar que a nossa voz interior, aquela intuição do reino místico, é afinal externa a nós, enviada por milagre, enviada por um ser superior. O resultado destes treinos é uma geração de pessoas completamente desconectadas de si mesmas. Pessoas que sabem tudo sobre os outros nas redes sociais, mas são autênticos estranhos para si mesmos. Que têm milhares de amigos digitais, mas uma solidão interior devastadora. Que consomem toneladas de informação, mas são incapazes de processar os seus próprios sentimentos. A pressão para buscar validação externa tornou-se um vírus social. Quantas decisões tomas hoje baseado no que os outros vão pensar? Quantas vezes silencias a tua verdade só para não desagradar? Ou então, quantas vezes transformas a tua intuição num ruído incômodo que tu preferes ignorar? A sociedade em que vivemos criou a armadilha perfeita. Quanto mais conectados estamos digitalmente, mais desconectados estamos internamente. As redes sociais são um exemplo. E são como um espelho distorcido que nos mostra não quem nós somos, mas quem achamos que deveríamos ser. Uma espécie de performance constante, onde a autenticidade é o primeiro preço a pagar. E foi por isso que no último episódio falamos de autenticidade digital. Foi por isso que te trouxe à consciência o tema do último episódio, que era para hoje percebermos que a cultura do sucesso instantâneo nos transformou em máquinas de produtividade, não em seres humanos. Nós corremos, mas não sabemos para onde. Quando é que foi a última vez que paraste para sentir? Não para pensar, não para analisar, mas simplesmente para sentir. Repara na contradição. Vivemos num mundo com mais informação, vivemos num mundo em que quase tudo se sabe, menos a sabedoria. Temos acesso instantâneo a qualquer conhecimento, mas perdemos a capacidade de nos conhecermos. Conseguimos consumir toneladas de conteúdo diário, mas somos uns analfabetos de autoconhecimento. Mas fingimos que o temos porque vemos workshops e tutoriais no YouTube. A tua intuição não é um luxo. É o teu sistema de sobrevivência mais sofisticado. É o teu cérebro a processar milhares de informações subconscientes, reconhecendo padrões que a tua mente consciente ainda não conseguiu decifrar. É a tua inteligência mais pura, aquela que está anterior à lógica, anterior à criação da palavra. Mas claro, é muito fácil de ignorar, porque é mais confortável continuar no piloto automático, seguindo os roteiros que o mundo te dá, aqueles que tu não escolheste. Continuar a viver uma vida que não é tua, mas que foi apresentada como sendo o caminho correto. Quantos de nós vivemos como autênticos estrangeiros na nossa própria existência? Quantos de nós trocamos a nossa verdade interior por uma narrativa externa de sucesso e felicidade? O episódio de hoje é um convite. Aliás, um desafio, uma provocação, como todos os episódios do Quem Cala Consente. O tal desafio não é para mudares tudo de uma vez, mas para começares a prestar atenção, ganhares consciência, para começares a ouvir a tua voz, aquela que fala baixinho, mas que sempre esteve aí, à espera que tu a escutasses. Pronto para ligar o teu GPS interior? É que ele sempre esteve contigo. É só confiar. Preciso explicar cada decisão. Às vezes o melhor vem do coração.
Quando pensas demais, perdes a direção, como folhas ao vento sem conexão. Mas se paras um pouco e escutas, vais ouvir a verdade sem confusão. Deixa fluir como o rio faz, tudo o que é já te diz onde vais. Confia em ti, é tão simples assim. Desmistificação científica. Hoje, uma vez mais, aqui no Quem Cala Consente, vamos desmistificar um mito. A intuição não é magia, não é misticismo, não é coisa para videntes, tridentes ou cartomantes. A intuição é neurociência pura. É o teu cérebro a fazer cálculos que a tua mente consciente nem imagina. Mas podes comigo imaginar o teu cérebro como se fosse um supercomputador. Um computador que processa milhões de informações por segundo, muito antes de tu sequer conseguires formular um pensamento consciente. A intuição é este processamento instantâneo, este algoritmo interno que todos temos, um algoritmo biológico, se quiseres, que detecta padrões, antecipa riscos e nos protege para a sobrevivência. Os cientistas chamam-lhe conhecimento tácito. É aquela sensação que vem antes da razão, aquele clarão de certeza que atravessa o corpo antes mesmo de conseguir explicar porquê. Não é uma coincidência, até porque coincidências não existem. É ciência. É o resultado de milhões de anos de evolução do ser humano, onde sobreviver dependia de captar sinais subtis, padrões, antes mesmo que o perigo se materializasse. Repara na complexidade do teu sistema nervoso. Cada célula, cada neurónio, cada sinapse carrega informação. Tu não és apenas o que pensas, és o que sentes. E a tua intuição é esse repositório de inteligência que vai muito além da lógica consciente. Quantas vezes sentiste algo e depois percebeste que estavas certo? Não foi sorte. Foi o teu cérebro a processar microexpressões, sinais corporais, padrões comportamentais, coisas à tua volta como cor, luz, detalhes que nem tens a noção que o teu cérebro sabe e que a tua mente consciente ainda nem sequer tinha catalogado. A tua intuição é um sistema de alerta sofisticado, construído para te proteger antes mesmo que tu percebas o perigo. Os estudos científicos são claríssimos. A intuição não é um capricho emocional, é um mecanismo de sobrevivência. Os pilotos de caça, os cirurgiões, os grandes líderes, todos falam da mesma coisa. Aquela sensação inexplicável que os faz tomar decisões cruciais em frações de segundo, mesmo a tempo, porque confiaram na voz interior. Mas o nosso mundo moderno criou uma armadilha. Fomos treinados para desconfiar do que sentimos e venerar o que pensamos. Mas a neurociência tenta ensinar-te que o cérebro emocional e o cérebro racional não são inimigos, são parceiros numa dança complexa de adaptação e sobrevivência. Sim, a tua intuição pode parecer o oposto à razão, mas não o é. É a razão num estado mais elevado de processamento. É a razão, ainda sem o ser. Se pensares nos grandes gênios da humanidade, tu achas que Einstein não agiu por intuição? Ou um Steve Jobs não a considerava importante? A intuição é uma linguagem que vai para além das palavras, que opera num campo de percepção mais profundo. Mas para ouvires essa voz, tu precisas de silenciar o ruído externo. Precisas de recuperar a capacidade de sentir, de perceber os sinais subtis, de entender que esses sinais não te são enviados nem por seres angélicos, nem ultrapasteurizados. Perceber que esses sinais são neurocientificamente comprovados, teus. Não é sobre misticismo, é sobre ciência. É sobre reconectares com a tua inteligência mais pura. Deixa fluir como o rio faz, tudo o que é já te diz onde vais. Confia em ti, é tão simples assim. Tanta gente a dizer o que deves fazer, tantas vozes a gritar
tentar, nem te deixam ver que a resposta está aí, sempre esteve. Não é nada de especial, não é nada que se prove. É só aquele momento em que tudo faz sentido, como quando o rio passa entre as pedras sem ruído. Não precisa de razões nem de aprovação, é só seguir em frente com determinação. E quando duvidas, lembra-te do rio, que sem hesitar encontra o seu destino. Deixa fluir como o rio faz, tudo o que é já te diz onde vais. Confia em ti, é tão simples assim. Ferramentas de reconexão. Chegamos ao momento crucial do Quem Cala Consente, onde tento trazer-te a prática para rematar o episódio. Certamente já sabes que de nada serve compreender a intuição se não soubermos como religar, como nos conectar, como transformar de um conceito abstrato em ferramenta poderosa de navegação pessoal. Silenciar o que está à tua volta não significa desligar. Significa escolher conscientemente o que entra no teu campo de percepção e aquilo a que dás atenção. Imagina o teu cérebro como um santuário. Nem tudo pode entrar. Nem tudo merece a tua atenção. As redes sociais, as notificações, o trabalho, os e-mails, as opiniões... Tudo é ruído de fundo que impede o teu sistema de navegação interno de funcionar. Não tens que o eliminar, tens que aprender conscientemente a escolher e a filtrar o que entra. A primeira camada de reconexão é desconectar-te conscientemente. Não estou a falar de abandonares o mundo, mas de criares um espaço sagrado de silêncio. 20, 30 minutos por dia, onde o teu único compromisso é contigo mesmo. Sem telemóvel, sem distrações, apenas tu, a tua respiração ou um projeto a que te queiras dedicar com forma concentrada, redobrada. Repara como os teus pensamentos vão fluir quando não tentas controlá-los. A intuição não é um comando que se dá, é um sussurro que se escapa de dentro de ti. E para escutar, precisas de criar espaço. Espaço físico, mas sobretudo espaço mental. A presença consciente não é um estado místico, é um treino, é olhares para dentro sem julgamento. Fazeres aquilo que na verdade te tenho vindo a trazer a cada episódio do Quem Cala Consente. Quando escreveres, não procures lógica, procura verdade. Aquela verdade que mora nas entrelinhas, que não precisa ser explicada, que simplesmente é. E eu falei-te de escrever porquê? Porque podes usar o teu diário de pensamentos para traduzir as tuas sensações em palavras. E depois podes até usar a técnica do e se. Algo como, e se eu seguisse esta sensação? E se esta intuição tiver razão? Não para criar medo, mas para expandir possibilidades, para perceberes as opções, para permitires que a tua mente explore cenários além do óbvio, além do expectável. E, na verdade, reconectaste à tua intuição. Com isto tu vais construir autoconfiança. Vais perceber que, afinal, tu és co-criador da tua história. Mas vais ter que começar com pequenos passos para reconquistar a tua audição à intuição interna. Confiar na tua intuição em decisões pequenas e depois, passo a passo, ir cada vez mais longe e perceber o que são os teus sinais. Porquê que eles existem e o que te querem dizer. A responsabilidade aqui é completamente tua. Tu não podes culpar uma intuição se algo correr mal. Podes sim transformar cada experiência em aprendizado. A intuição não é uma garantia de sucesso. É um guia, é um GPS que às vezes te leva por caminhos inesperados, mas sempre te leva por caminhos que têm uma lição que faz sentido e o teu cérebro sabia. Estás preparado para este desafio, para transformares a tua intuição num sussurro, num grito potente de autodeterminação, para recuperares o comando da tua própria navegação de vida? É que a viagem pode começar agora, um passo de cada vez. E o único mapa, o GPS que tu precisas, está de facto dentro de ti. Chama-se intuição, não é mística, é tua e é para usar. Deixa
E chegamos ao momento da verdade. O momento em que as palavras se transformam em ação. Não quero que saias daqui deste episódio com mais um conjunto de informações que simplesmente vais ignorar e arquivar no teu cérebro. Quero que saias completamente transformado, ou que o queiras fazer de alguma forma. Que conscientemente entendas que este desafio que eu te faço pode redesenhar a tua relação contigo mesmo. O teu desafio para esta semana é muito simples, mas profundamente desafiador. Escolhe uma situação na tua vida onde sentes aquela sensação indefinível de intuição, aquele aperto no estômago, aquele incómodo que tentas constantemente silenciar. Não vais agir necessariamente, vais apenas observar. Pega no teu diário de pensamentos, no teu registro de vida. Escreve sobre essa sensação como se estivesse a escrever sobre uma paisagem interna. Onde é que a sentes no corpo? Que imagens te surgem? Que memórias acordam? E não tentes procurar explicações lógicas. Simplesmente registra, porque a tua intuição já está a funcionar mesmo antes da tua razão. Esta não é uma tarefa para fracos. É uma missão para quem está disposto a recuperar o comando da própria vida. Para quem está disposto a criar um plano para viver em pleno. Cada linha que tu escreves será um passo para a reconexão. A reconexão contigo, com aquilo que sempre lá esteve. Os teus sinais, a tua intuição. E olha que, porque decides olhar para dentro, porque decides ouvir aquela voz interior que tu tanto tempo andaste a calar, vais, isso sim, fazer a grande revolução da vida. E depois, agradeces. E por falar em agradecimento, é por teres estado aí, do início do episódio até agora, por teres mergulhado nesta viagem de autoconhecimento, mais um episódio, que eu te quero deixar o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Só que antes de terminarmos, eu preciso que faças algo por ti e por todos aqueles que ainda não descobriram este podcast. Subscreve o Quem Cala Consente, partilha-o, não porque eu preciso dos números, mas porque eu preciso de chegar a mais pessoas. Porque cada subscrição é outra vida que pode ser transformada, como a tua, se tu te permitires fazer o caminho. Partilha este episódio e sabes que me podes encontrar nas redes sociais, através do e-mail, através do telefone ou então através de sinais de fumo. Estou aqui para te provocar, para te desafiar, para te fazer acordar para a tua própria vida. Se tiveres dúvidas, fala comigo. Diz-me de ti. Afinal, quem cala, consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.